Hoje nós vamos estudar o último livro do Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, e o último livro é Deuteronômio, e nós vamos estar estudando esse livro. Se você tem alguma dúvida, coloque aí também, escreva para a gente, e no final, assim que possível, eu vou estar respondendo as suas perguntas. Vamos ter essa interação e que você possa participar. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Nós vamos abrir a palavra do Senhor para nós darmos início ao nosso estudo em Deuteronômio, introdução ao Deuteronômio, em Deuteronômio capítulo de número 1, e gostaria que você abrisse lá comigo, nesse texto da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Sufê, entre Parã, Tufel, Labã, Acerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias, há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Então, nesse texto, nós damos início ao nosso estudo, e eu gostaria de iniciar, como nós colocamos aí, nesse curso de introdução ao Antigo Testamento, um panorama do Antigo Testamento. Nós vamos estudar Deuteronômio, que é o livro, que as instruções de Moisés preparando o povo para entrar na terra prometida. Então, o título desse livro que nós temos aqui, o título em hebraico do livro é Estas são as palavras. Todos os primeiros livros do Pentateuco, o início deles é o início das primeiras palavras do livro. Então, seguindo essa ordem, o título em hebraico significa isso. Estas são as palavras, como está escrito aqui no versículo de número 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo o povo. Então, a frase de abertura do texto hebraico aponta para a revelação final recebida pelo legislador Moisés, quanto à noção de quando a nação se aproximava do seu objetivo de entrar na terra prometida. O título em português que nós temos traduzido, que é Deuteronômio, transliteração aqui, é Deuteros Nomos. Nomos significa lei e Deuteros significa segundo. Então, o nome não é bem apropriado, porque o livro não fala da segunda lei, mas sim uma repetição da lei, porque o povo está peregrinando no deserto já há quase 40 anos, e agora, perto de entrar na terra prometida, Moisés vai repetir as leis do Senhor, por uma razão muito simples. Toda aquela geração que saiu do Egito, como estudamos no livro de Números, toda aquela geração morreu no deserto. Toda geração que saiu do Egito. Agora é uma nova geração, uma geração que nasceu no deserto. Os mais velhos são Moisés, nesse momento aqui, Josué e Calebe. Esses 3 são os mais velhos da nação. Os demais nasceram ali no deserto. Por isso, a importância de Moisés repetir a lei, de dizer novamente qual é a lei do Senhor e o que o Senhor exige do povo para ser abençoado e ser bem-sucedido, e principalmente na terra em que eles vão entrar. Então, qual é o propósito, que nós vemos aqui no livro de Deuteronômio? O propósito do livro de Deuteronômio é preparar Israel para desfrutar a prosperidade e permanência na terra prometida, pelo encorajamento do amor a Yahvé, por meio da obediência à sua vontade, conforme revelada na aliança. Então, como eu havia dito, é uma preparação, o povo está perto de entrar na terra prometida, por isso é uma preparação do povo, para que possa entrar e desfrutar das bênçãos do Senhor e continuar temendo ao Senhor. Eu coloquei um mapa aqui para mostrar onde que Moisés se encontrava.
Então, eles saíram ali do Sinai, no Horebe. Deuteronômio vai trocar, em vez de falar Sinai, vai falar Horebe. E ele sai dali, vai até Cades Barneia, e dali até a terra de Canaã seria um período de 11 dias. E Moisés está nessa parte, ele está falando ao povo nessa região, da além do Jordão, próximo a entrar à terra prometida. Se eles subiram a um monte alto, e que vai acontecer, depois nós vamos ver no final do livro, ele consegue ver, ele contempla essa terra prometida, aquilo que Deus havia jurado ao seu povo. Então nós vemos aqui que Moisés está nessa região, repetindo a lei ao povo, antes deles entrarem na terra prometida. Então, a data e a autoria é algo importante e bem complicado, essa questão da autoria e também a data do livro de Deuteronômio. Deuteronômio tem sido um dos livros mais atacados com respeito à autoria mosaica, principalmente aí nos últimos 150 anos. Apesar de Deuteronômio dar evidências de que foi escrito por Moisés, e a gente vê isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento, e nós vemos o próprio Moisés afirmar isso, afirmação do próprio autor. No entanto, há muitos teólogos, principalmente teólogos liberais, que dizem que Moisés não escreveu este livro. Uma razão simples, vai lá no último capítulo de Deuteronômio, porque a argumentação deles é essa, né? Por quê, pastor? Então, por que há essa dúvida de que foi Moisés realmente que escreveu o livro de Deuteronômio? Se você for lá no capítulo 34, você vai ver o relato da morte de Moisés. Moisés morre, mas continua alguém escrevendo. Então, essa é uma das razões que esses teólogos, alguns teólogos dizem que não foi Moisés que escreveu. Se Moisés morreu, quem escreveu? E também no capítulo de número 1, voltando no capítulo de número 1, nós vamos ver na própria introdução, é usada a terceira pessoa. Parece que uma outra pessoa está falando o que Moisés fez. São essas palavras que Moisés falou. Poderia iniciar com Moisés falando, não que Moisés falou, da além do Jordão. Então dá a entender, eu vou colocar no mapa aqui, um outro gráfico, não sei se você vai poder ver, vou colocar aqui, depois eu volto. Moisés está aí nessa região, e parece que quem está escrevendo, ele está no lado ocidente do Jordão, e está falando, eles já entraram na terra prometida, e está dizendo, essas são as palavras que Moisés falou da além do Jordão, do outro lado do Jordão. Então, se ele está falando das palavras que Moisés escreveu da além do Jordão, como que Moisés, que não entrou na terra prometida, em Canaã, podia falar isso? Então, essas duas, há mais também, outros relatos que parece ter uma dúvida da autoria de Moisés. Mas se você olhar o próprio texto bíblico, se você pegar aí em Deuteronômio capítulo 31, o próprio texto vai falar que Moisés é quem escreveu e entregou aos líderes de Israel. Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 9. E diz assim, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Então, mostrando claramente que Moisés escreveu e entregou aos sacerdotes. Também no versículo de número 24, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Então está bem claro que Moisés biblicamente escreveu. E eu creio nisso, eu creio nas escrituras sagradas. Jesus diz, e ele fala, por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus relatou que Moisés que escreveu isso a respeito do divórcio. Então nós vemos nas escrituras evidências de que Moisés que escreveu. Então tá bom, pastor, então por que tem isso? Claro que Moisés morreu, então como que continua?
provavelmente um dos escribas continuou, porque é um texto pequeno, daquilo que Moisés havia relatado e que aconteceu com Moisés. Não tem nada de estranho. Ele escreveu, ele morreu, mas para dar finalidade ao livro, uma pessoa completou. E no capítulo de número 1, e assim como todo o primeiro discurso de Moisés, todo discurso de Moisés, nós vamos ver que o livro de Deuteronômio, nós temos 4 discursos. O início desses discursos sempre também é uma relação daquilo que ele falou da além do Jordão. Moisés, o conteúdo do que Moisés falou está registrado mesmo. E uma pessoa provavelmente só colocou um cabeçalho. Olha, essas são as palavras que Moisés relatou. Mas o discurso de Moisés está na íntegra. Aquilo que Deus quis que Moisés falasse, aquilo que Deus inspirou Moisés a escrever, e também esses escribas a escrever essa introdução, foi inspirado por Deus. Então, não há como discutir. Isso está tão evidente nas Escrituras Sagradas. Qualquer outra dúvida, pode mandar uma mensagem que a gente vai estar aí compartilhando e conversando com você. Tá bom? E a datação do livro. Porque se não foi Moisés que escreveu, eles colocam provavelmente do 7º século, mas o livro de Deuteronômio é muito mais antigo. Eu não vou entrar nessa questão da teologia deuteronomista, onde fala que um outro grupo que escreveu, porque eu creio que aquilo que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras é a verdade, e de fato foi assim que aconteceu. Moisés escreveu, alguma pessoa colocou uma introdução e depois finalizou o livro. E a datação, como diz aí, é de aproximadamente de 1406 anos antes de Cristo, com ressalva do que houve um mínimo de atividade editorial, como eu disse, tanto no começo quanto no final. Há um texto aqui, no tempo de Josué, que em Deuteronômio 2 está até entre parênteses, e o relato de Moisés, como acabei de dizer para vocês. Vamos continuar, vamos ver o esboço desse livro. E é bem fácil da gente entender, porque tem 4 discursos de Moisés. Então nós vemos aí o primeiro discurso de Moisés, capítulos de 1 a 4. Nós vemos também o segundo discurso de Moisés, dos capítulos 5 a 26. É o maior discurso, e depois nós vamos ver como que é uma repetição da lei mesmo, uma orientação ao povo, preparando eles para entrar na terra prometida. No terceiro discurso, de 27 a 28, e sempre como que define, tanto a Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela já traz, primeiro discurso de Moisés, segundo discurso de Moisés, terceiro discurso de Moisés e quarto discurso de Moisés no cabeçalho, para a gente dar uma orientação. Mas o texto também diz, essas são as palavras que Moisés disse. Então essa é a referência de que há um outro discurso acontecendo. O terceiro discurso, então, vai do capítulo 27 ao 28, que é o maior, o maior é do capítulo 5 ao 26, depois há outras instruções, do 27 ao 28, da bênção e da maldição, e o quarto discurso de Moisés, do capítulo 29 a 30. Depois nós temos falando da sucessão de Josué, que vai suceder a Moisés. Moisés já sabe da sua morte e já é orientado o povo que Josué que vai sucedê-lo. Há um cântico de Moisés ali, e Moisés abençoa o povo, esse povo que vai entrar na terra prometida. E por último, no capítulo 34, a morte de Moisés. E como que nós podemos, de maneira didática, guardar bem as instruções deste livro? Eu gostaria de compartilhar com vocês algo bem didático, para a gente, quando você estiver lendo, você entender em que parte está e como que está falando sobre tudo isso aí. Então, uma maneira didática, poderíamos dividir o livro de 3 formas, dessa forma aqui. Primeiro, olhando para trás,
primeiro discurso de Moisés, do capítulo 1 ao capítulo 4, Moisés está relatando ao povo o porquê eles estavam nessa situação, como Deus trouxe eles até ali e por que eles peregrinaram pelo deserto. Fala também da desobediência, da murmuração do povo e tudo mais. Então, nesses 4 capítulos, ele vai olhar para trás. Olha o que Deus fez, como Deus nos libertou, como nós chegamos aqui. Então, uma instrução, olhando para trás, do capítulo 1 ao capítulo 4. Depois, olhando para o alto, porque aqui tudo vai ver com o mandamento do Senhor, como obedecer ao Senhor, como se dedicar ao Senhor, como adorar ao Senhor, antes de entrar nessa terra prometida. Aqui vai estar a repetição dos 10 mandamentos e muitas outras instruções, como o casamento, como muitas leis de purificação e tudo mais, está relatado aqui no capítulo 5 ao capítulo 26. Então, olhando para trás, aquilo que Deus fez, olhando para o alto, o que Deus pede de nós, a nossa relação com Deus, nos preparando para entrar na terra prometida. E o terceiro discurso, nós vemos olhando para frente, já preparados, do capítulo 27 ao 34, já preparados para entrar nessa terra prometida em Canaã, terra que mana leite e mel. Foi isso que nós vemos aqui nesses... uma maneira didática da gente aprender. Só um momentinho. Agora, caminhando, também eu coloquei aqui um texto base, né, que nós vemos aqui no livro de Deuteronômio. É o capítulo 5, onde há a repetição dos 10 mandamentos. Se você puder abrir lá, em Deuteronômio, capítulo de número 5. Nós vamos ver essa repetição de tudo que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. Nós vemos a repetição aqui dos 10 mandamentos, como está registrado lá em Êxodo também. Então, nós vemos aqui semelhante. Todo o capítulo de número 5 vai relatar a repetição do mandamento do Senhor. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número... versículo 1. Chamou Moisés e todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Sempre que tiver Horebe, lembre que é Sinai. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava de pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. E aí começa essa instrução dos 10 mandamentos. Então eu coloco esse texto base de todo o capítulo, um dos mais importantes. Há um versículo, eu coloquei 2 versículos importantes. E esse versículo aqui em Deuteronômio 6, versículo 4, há algo curioso e muito importante para a gente aprender. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o credo, né? A confissão de fé do judeu. Eles tinham que repetir isso 2 vezes ao dia. E no texto hebraico, em todo o texto hebraico do Antigo Testamento, né, de Gênesis até Malaquias, é o único texto que está em letra grande, não letra maiúscula, porque no hebraico não tem letra maiúscula e nem minúscula, mas está em letra grande, vamos dizer, em letras garrafais. É o único texto, o único versículo de todo o Antigo Testamento que está em letra grande, que é a confissão de Israel de que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E muitos dos judeus usam isso, né? Amarram isso nos braços ou colocam numa caixinha na testa, e dentro desses está marcado, né, escrito esse texto, esse versículo. Até em hospitais, se você for num hospital que nem o Albert Einstein, em cada porta, em cada entrada ali do Albert Einstein, há uma caixinha, e dentro dessa caixinha tem essa confissão de fé aqui do povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Apenas uma curiosidade, tá bom?
E um outro versículo que vai falar sobre a obediência, de amar, de servir ao Senhor. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Eu creio que esses versículos são os mais importantes também desse livro de Deuteronômio. Resume bem. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então nós vemos aqui esse texto, relatando e mostrando que Deus pede do povo temor, que ande, que ame e que sirva o Senhor, e que siga e obedeça, que guarde os mandamentos do Senhor. Jesus também diz isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, esse amor tem que ser demonstrado e tem que ser vivido. Depois, no final, há uma aplicação sobre isso, de viver os mandamentos do Senhor como demonstração de amor a Deus, essa obediência a esse Deus, ao nosso Deus. Então, qual é a teologia? O que Deuteronômio quer mostrar para a gente aí? Então, a teologia de Deuteronômio, e em primeiro lugar, a pessoa e o caráter de Deus. Deuteronômio foi fundamental para a geração que crescera no deserto e precisava pensar corretamente a respeito de Yahvé, para obedecer-lhe na hora crítica de conquista e desfrutar as bênçãos divinas na terra prometida. Então, todo esse relato demonstra, todo esse livro, o caráter, o cuidado, o amor, a dedicação, as bênçãos de Deus sobre o povo. E a gente vai ver isso bem. Olha só, essa teologia aqui também vai mostrar da proximidade de Deus para com o povo de Israel, diferente dos outros povos, né? Yahvé está próximo, Deus está presente, Deus não está mais no monte Sinai, no monte Horebe, mas ele desceu, habita no meio do povo, ali no tabernáculo, com a arca da aliança, a presença de Deus. Deus veio até o povo, e agora o povo tem acesso a Deus, eles podem contemplar as maravilhas de Deus, né? A manifestação de Deus, as teofanias de Deus ali, tanto com a coluna de fogo que eles estavam presenciando ainda, e como a nuvem que os guiava durante o dia. E olha só esse versículo de Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, diz assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Mostramos dessa proximidade que o povo tinha com Deus. Que Deus há que se faz presente, que habita no meio do povo, que eles podem invocar, que eles podem adorar. Então, o livro de Deuteronômio vai mostrar essa proximidade de Jeová, de Yahvé, para com o povo, diferente dos outros povos. Deus se fazia presente. Em terceiro lugar também, dentro dessa teologia de Deuteronômio, nós vemos esse Yahvé ciumento, né, ou zeloso para com a sua glória. Ele vai falar muito contra a idolatria, para que o povo tenha o coração diante do Senhor, que adore somente o Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém, e por isso essa exigência, a obediência, a adorar somente ao Senhor, a se dedicar somente ao Senhor. Então esse atributo divino manifesta-se mais claramente quando se trata de repartir com qualquer outro Deus seu lugar de devoção no coração de seu povo. A idolatria exigia castigo e correção da parte de Deus. Por isso, Deus disciplina o povo, Deus exorta o povo para que eles possam adorar somente ao Senhor. E, por último, dentro dessa teologia de Deuteronômio, Yahvé é amoroso. Nós vemos esse cuidado maravilhoso de Deus para com o seu povo. O amor é um conceito crucial em Deuteronômio. A gente vê em todo o tempo, como também é o elemento que mantém a aliança em funcionamento. Esse amor exigia uma resposta volutiva, um amor expressado em obediência aos mandamentos de Yahvé. Como eu disse, né, aqueles que têm os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que ama o Senhor. E eu vou ler aqui Deuteronômio, capítulo 7,
versículos 6 e 8, e vai expressar bem isso. E não só demonstra o amor de Deus, como também demonstra a graça, a salvação pela graça, a eleição, a escolha do povo de Israel. E diz assim: não vos teve o Senhor afeição, que é, Deus não viu nenhuma beleza no povo de Israel, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo. Havia outros povos mais numerosos, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, Deus é quem escolhe. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, nós pensamos que às vezes essa teologia da graça e da eleição, nós vemos somente no Novo Testamento. Mas aqui nós vemos, e em Deuteronômio vai repetir outras vezes, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a escolha de Deus, a eleição de Deus para com o povo, para a salvação. A salvação também no Antigo Testamento é pela graça e não por obras, como muitos julgam pensar que é por obras no Antigo Testamento. Então, diante de conhecer esse relato todo, né, do livro de Deuteronômio, o que esse livro tem a ver comigo, tem a ver com você? O que esse livro diz a respeito do Senhor Jesus? Então, finalizando aqui a nossa caminhada, uma aplicação do Antigo para o Novo Testamento, o que esse livro aponta, como que esse livro aponta para Jesus e como nos ensina a viver de modo digno aquilo que nós fomos chamados para adorar ao Senhor. Então, eu coloquei como os fatores messiânicos no relato de Deuteronômio. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deuteronômio é o livro preferido e mais citado por Jesus. Inclusive, no diálogo ali que há com Satanás, ele usa muitos textos, quando Jesus está sendo tentado no deserto, ele usa esses textos de Deuteronômio, e a gente vai ver mais detalhadamente isso. Então é interessante, né, como que Jesus repete bem versículos que estão no livro de Deuteronômio. Segundo, Moisés, né, aponta para Jesus aqui no livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo a respeito da vinda de um profeta que comunicaria as palavras de Deus com mais autoridade com o que ele próprio fazia. E isso está em Deuteronômio 18, que diz: suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então é um texto messiânico que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer então esse paralelo, né, de como que Jesus trabalha o Antigo Testamento, o Deuteronômio, com a vida dele e com a vitória dele. Então eu vou fazer um paralelo entre Mateus capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 8, onde Jesus é tentado no deserto, e onde em Deuteronômio 8, Deus vai falar ao povo por que Deus levou o povo ao deserto. Então nós vemos aí os dois textos, né, de Deuteronômio capítulo 8, coloquei em vermelho, destacando aqui, mostrando esse paralelismo, e como que aquilo que aconteceu com Jesus no deserto, já havia acontecido com o povo no deserto, só com uma diferença: Jesus vence a tentação, Jesus vence a prova, diferente do povo. Então, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Presta bem atenção: o Senhor é que guiou o povo no deserto. É Deus quem leva o povo no deserto. E para quê? Para provar o povo. E em Mateus capítulo 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ao deserto. Para quê? Para ser tentado. O povo foi levado para ser provado. Jesus foi levado para ser tentado. A provação sempre visa a aprovação, sempre para nos colocar no lugar mais alto, melhorar. A tentação visa nos derrubar. E o povo não entendeu que aquela provação é para o bem deles, para que Deus pudesse conhecer o coração deles. Então nós vemos isso daqui.
Eu tentei colocar algumas flechinhas, mas acho que ficou muito fina. Não sei se vai aparecer aí no seu computador, na sua tela. Então nós vemos que no deserto, Jesus foi levado para o deserto, assim como o povo de Israel foi levado para o deserto. Para quê? Para ser tentado. E Jesus ficou ali, quantos anos? 40 dias no deserto. E o povo ficou 40 anos no deserto. Nós vemos também aqui que depois de 40 dias, Jesus teve fome. Jesus não murmura, Jesus não reclama. O povo no deserto, quando teve fome, murmurou ao Senhor, reclamou ao Senhor. Já foi reprovado no momento em que eles tiveram fome. Jesus não, já foi provado, porque nós vemos aqui, quando teve fome, o tentador apareceu. E nós vemos aqui também, e Jesus fala, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como diz também Deuteronômio, no versículo de número 3, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. O diabo sempre tentando Jesus, falando, se és filho de Deus, né? Jesus não precisava provar, porque ele demonstrava que ele era filho de Deus, diferente do povo de Israel, no versículo 5 de Deuteronômio 8, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Então, não sei como que foi as flechinhas aí, isso. Agora foram todas as flechinhas. Então, nós vemos esse paralelismo entre Jesus no deserto e o povo no deserto. Onde o povo pecou, Jesus venceu. Jesus não murmurou, Jesus não tentou ao Senhor e Jesus não adorou a Satanás, diferente do povo no deserto. Murmurou, tentou o Senhor e adorou outros deuses. Jesus é esse exemplo para com a nossa vida e nós devemos seguir esse exemplo de Jesus. Naquilo que o povo falhou, Jesus venceu. E ele, por quê? Porque ele obedeceu e seguiu os mandamentos do Senhor. E isso é maravilhoso. Então o que nós aprendemos nesse texto aí, né? Naquilo que o povo falhou no deserto, Jesus venceu no deserto. Jesus não murmurou, como eu disse, de fome no deserto. Jesus não tentou Deus no deserto. E Jesus não adora outro Deus no deserto. Diferente do povo de Israel, que pecou nesses 3 aspectos. E por final, uma aplicação para a nossa vida. Entender isso, que nós como filhos de Deus hoje devemos obedecer os mandamentos do Senhor e viver para o Senhor, a exemplo de Jesus. O povo de Israel falhou, Jesus venceu no nosso lugar, para que nós pudéssemos também, como filhos de Deus, obedecendo os mandamentos, obedecendo a palavra do Senhor, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ainda que a gente seja levado para o deserto, ainda que a gente esteja vivendo em tribulação, a gente entender que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do nosso Deus. E nós devemos confiar no Senhor. E principalmente nesse momento, nós estamos vivendo um deserto aí de vírus e tudo mais. E então eu convido você a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. E finalizando, aplicando isso, então tudo que eu falei, para os dias de hoje, para a nossa vida. Onde o povo falhou, Jesus obedeceu. Porque ele não apenas diz que é filho de Deus, mas age como filho obediente ao Pai. Hoje nós somos chamados filhos de Deus, e antes de buscarmos os privilégios e direitos de filho de Deus, porque muitas vezes a gente só quer os privilégios e os direitos de filho de Deus, mas não queremos os deveres de filho de Deus. Possamos buscar sermos semelhantes a Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, que tinha um coração humilde, um coração totalmente entregue à vontade do Pai. Mesmo em meio às lutas do deserto, em meio às tentações e adversidades do dia a dia, que possamos ter um coração de filho, semelhante ao de Jesus, totalmente entregue e obediente ao nosso Pai que estás nos céus. Essa é a aplicação que eu quero colocar para a vida de vocês. Leia o livro de Deuteronômio nessa perspectiva desse cuidado de Deus, de nós obedecermos os mandamentos do Senhor e que um dia nós vamos entrar na Jerusalém, na Canaã celestial e vamos estar para sempre com o Senhor.
Que Deus abençoe sua vida. Estude o livro de Deuteronômio. Coloque isso em prática. Veja Jesus nesse livro e viva de acordo com as instruções que Deus tem para nós. Que Deus assim possa abençoar a sua vida. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e aplique essa palavra no nosso coração.